Em Jeremias 33:3 há um versículo grandioso, um versículo com um grau de poder elevadíssimo, que não só mudou a vida de personagens bíblicos, como também não bíblicos. Um versículo que não só tem o poder de mudar sua vida, como também de anunciar coisas grandes e ocultas que tu não conhece e não sabe. Nos diz assim: clama a mim e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu, somente tu que clama a mim, não conhece. Que maravilha de versículo! Este é um poderoso versículo que você não necessita de nenhum líder religioso para que confirme e cumpra em sua vida. Basta somente clamar, buscar e prostrar para que o Rei da Glória, Sua Majestade, seu verdadeiro líder espiritual, se acerque a ti para te revelar e mostrar coisas grandes e ocultas que tu não conheces. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, são insondáveis. É tão profundo que não se pode alcançar por si mesmo, nem por homens e mulheres com títulos religiosos. Se alcança quando você se prostra, quando você se humilha, quando você fecha os ouvidos carnais para as vozes externas e abre os ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus, a voz do seu Senhor. Isto passou com várias mulheres no Velho e no Novo Testamento. Podemos mencionar a Esté, que em meio à adversidade prostrou, humilhou e clamou e ouviu a voz de Deus dizendo: entra sem ser chamada, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo e mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não sabe e não conhece. Esté pôde ver, pôde contemplar as coisas grandes e ocultas que Deus faz e revela quando se prostra, se humilha e clama. Esté viu o cetro de Deus levantado diante dela. Por quê? Porque ela sabia que as coisas que eram impossíveis se tornavam possíveis por tão somente crer, clamar e prostrar. Você só vence as adversidades, as batalhas, quando você crê em Deus. E quando você crê em Deus, é a Ele que você leva seus problemas. É diante dele que você, em um clamor íntimo e pessoal, entende que esta entrega é entre você e Ele. Não há terceiros. Esté recebeu a vitória porque ela sabia e entendia que a comunhão com Deus é que fazia a diferença. Toda mulher que se prostra e clama a Deus em uma comunhão íntima, sincera e com um coração humilde, ela tem a resposta e recebe a vitória. Podemos também mencionar a Débora, uma mulher com valor e obediência, clamava a Deus e recebia a resposta. Não duvidava em cumprir os desígnios do Senhor em meio às adversidades. Era uma mulher íntima e submissa a Deus. Caminhava baixo a autoridade de Deus, sem importar com o que os outros falavam. Débora não era qualquer mulher. Era uma mulher onde Deus revelava as coisas grandes e ocultas. Por isso que em tempos de guerra não temia, porque sua comunhão com Deus era íntima e pessoal. Ela não compartilha seus problemas com terceiros. Não, minhas queridas. Ela prostrava diante de Deus, clamava, batia nas portas do céu, dizendo: eis-me aqui. Por isso recebeu a resposta e a vitória, porque Deus agrada que os verdadeiros adoradores o adorem e o clamam em espírito e em verdade. Aleluia!
E hoje, em particular, quero compartilhar com vocês uma história surpreendente de fé, valor e perseverança. Uma história que está no livro de Samuel, onde uma mulher clamou a Deus, viu os céus abertos, deixou de ser estéril e passou a ser fértil, ou seja, frutífera. Mudou o curso da sua história e do seu entorno, mostrando a todos que as coisas grandes e ocultas só são reveladas quando se humilha, quando se prostra em um clamor íntimo e pessoal com Deus. Hoje te trago Ana, esta mulher que com fé, valor e perseverança deixou sua marca na história, cativou gerações, mostrando que o impossível se torna possível quando você eleva seus olhos ao monte e clama, dizendo: de onde virá o meu socorro? É neste momento que você vê, sente e entende que o seu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, que o seu socorro vem daquele que hoje te diz: levanta-te e ordena a este monte que saia do seu caminho e lança-te no mar, e assim lhe será feito, porque Deus é contigo, aleluia. Em esta história podemos ver o trabalhar do Senhor de uma forma tremenda e equilibrada. A forma que o Senhor trabalha em certas vidas verdadeiramente é para a sua glória e para que venha a ser revelado o seu grande poder. Em 1 Samuel podemos ver esta surpreendente história. Nos conta que havia um homem cujo nome era Elcana, homem temente a Deus. Este tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina era uma mulher fértil, ao qual abençoou sua casa e seu marido com filhos. Mas Ana era estéril, não tinha filhos. Era uma mulher infrutífera. A causa desta infertilidade, a vida de Ana era triste, amarga e cheia de desesperança. Apesar desta angústia que vivia, de ver a Penina com seus filhos e ouvindo a Penina dizendo uma e outra vez que tinha filhos e ela não, ela decidiu silenciar seus ouvidos para as vozes do mundo e mudar o curso, ou seja, a história de sua vida. Ana nos dá um exemplo do que é ser uma verdadeira mulher de Deus. Apesar de sua angústia e sofrimento, ela não amaldiçoou a Penina por ser fértil. Pelo contrário, a respeitou como uma mulher abençoada por Deus. Penina não era rival e tampouco inimiga de Ana. Era uma mulher também temente a Deus. Era fértil e dava bons frutos. Seus filhos eram sacerdotes. Em 1 Samuel, no versículo 6, nos diz assim: e a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Penina não era rival de Ana no sentido de querer mostrá-la ou usurpar algo dela, não, minhas queridas. Esta rivalidade que menciona em este versículo é no sentido de superioridade. Penina era superior a Ana porque dava frutos, era fértil. Naquele tempo, uma mulher que dava filhos era considerada pelo seu esposo como bem-aventurada. Penina era uma mulher bem-aventurada. Em essa história podemos ver o amor e o equilíbrio que Elcana produzia entre ambas partes. Era um homem temente que honrava a Deus e seu lar. Era um homem de sacrifícios. No versículo 4 nos diz que Elcana sacrificava, dava estas porções a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. Mas no versículo 5 nos diz que ele dava a Ana uma parte excessiva, porquanto ele amava ainda
que sabia que o Senhor teria cerrado sua madre. Ana era uma mulher atribulada de espírito, como menciona no versículo 15. Seu problema não era com seu esposo, não era com Penina, era com ela mesma. Ana era atribulada porque era estéril e queria mover esta montanha de sua vida. Sabia e entendia que o problema estava nela mesma. Era uma mulher espiritual. Há mulheres que vemos nos dias de hoje que são evangélicas que não se dão conta que certos problemas estão em si mesma. Porque foram instruídas a pensar que todo problema que passa é obra do diabo. Mulheres evangélicas que abrem a boca para amaldiçoar sua casa, seus filhos e seu próximo, procuram colocar a culpa dos seus problemas nos demais. Estas são as evangélicas e não as espirituais. Há uma diferença muito grande entre você ser evangélica e espiritual. Ser evangélico até o diabo é. Levar uma roupa bonita, uma Bíblia e um título religioso não te faz ser espiritual e tampouco diferente. O que te faz ser espiritual é a sua obediência e comunhão em Deus. Ana era uma mulher espiritual porque obedecia e tinha uma comunhão com Deus. Era uma mulher que não quis expor seus problemas a seu esposo e tampouco ao sacerdote, porque sua dor e sua angústia era espiritual. Era uma mulher que tinha o espírito atribulado. Por isso que ela foi aos pés do Senhor para expor os seus problemas naquele em que ela confiava. A história nos diz que ela prostrou, chorou e orou aos pés do Senhor, fazendo um voto com ele. Pediu a ele que fosse digna, que fosse bem-aventurada, que abrisse a sua madre e lhe concedera um filho varão. E este filho, ela fez um voto que daria a Deus. Seria instruído nos caminhos do Senhor para mostrar ao mundo que de uma mulher estéril sairia um milagre e seu nome seria Samuel, que significa Deus ouve. Pelas orações de Ana, Deus ouviu e entregou a ela seu milagre. Esta história é maravilhosa e surpreendente. Esta história desta mulher que no silêncio expôs sua angústia e lágrimas diante do Senhor. Aleluia! Aqui está uma mulher espiritual que sabia que sua vitória não estava nos homens, mas sim em um Deus de milagres. A palavra nos diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ana era uma mulher diferente, era uma mulher escolhida por Deus. Muitas são chamadas para gerar filhos e poucas escolhidas para gerar milagres, aleluia. Ana foi escolhida por Deus para ser testemunha do seu grande poder, para deixar sua marca na história e mostrar ao mundo que não há nada impossível para Deus, para mostrar ao mundo, aleluia, que através da fé você pode dizer ao monte, a este problema, sai do meu caminho e lança-te no mar, e assim é feito, porque a fé com a obra em ação gera poder, gera milagres, aleluia. Qual é o seu problema, minha querida? O que você está passando? Em este momento, seja qual for o seu problema, recorda que é em Deus que tudo se faz possível. Não há nada impossível para Deus, não há nada que Deus não possa fazer, aleluia, em sua vida aqui e agora. Ele é o Deus do impossível e sobre sua boca está o decreto da lei da vitória. Ana era uma mulher atribulada de espírito, mas no momento que ela silenciou as vozes externas e abriu a voz do seu coração, achou graça diante de Deus. Aqui, justo aqui, está a vitória, em você não dar ouvidos
Deus pelo que os outros falam ou pensam de você. É necessário você ter fé em Deus e em você mesma. Quando você é uma mulher espiritual, você não perde tempo com o que os outros falam ou pensam de você. Você segue seu caminho crendo em Deus, em si mesma e em seu milagre. Uma mulher espiritual, ela sabe muito bem como dar os passos da fé. É uma mulher que conhece a Deus, por isso que sua vida está em obediência, em honra a Deus. Aleluia! Ela não perde tempo em honrar e seguir aos homens e aos títulos religiosos, porque ela sabe que a diferença não está em esta busca, está em obedecer e honrar aquele que a chamou para deixar marcas de fé e milagres em sua caminhada e história. Ana é um exemplo para os dias de hoje. Uma mulher que transformou sua dor em esperança, que fez, aleluia, o impossível se tornar possível. Uma mulher que pegou todas as palavras negativas e infrutíferas lançadas sobre ela e a decretou que não seria parte da sua história e da sua vida. Uma mulher que pôs em ação sua vida diante do Senhor, na fé, na comunhão e na oração. Sabia que seu milagre seria concedido, mudou a sua vida de pranto em uma vida de bênção. Seu desejo se cumpriu, aleluia. Foi mãe de um varão abençoado por Deus, um milagre que a tornou bem-aventurada. Nunca esqueça quem é Deus em você e quem é você em Deus, porque os milagres surgem quando você restaura estes valores. Se queres viver uma vida de milagre, abundância, aqui vai um conselho. Ata sua vida a Deus e não aos homens ou a um objeto, ou seja, a símbolos e títulos religiosos. Ata a Deus, porque é em Deus que está a sua vitória e seu grande milagre. Clama a mim, diz o Senhor, e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces.